Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando dele, o que dizem de mim, quem eu sou. Porque ele quer saber se as pessoas estão entendendo quem ele é, entendendo o que ele veio fazer, estão querendo saber se a mensagem dele está chegando de forma correta. E o povo vai dizer que, se colocar ao passado, é Elias, é João Batista, é um dos profetas. Mas Jesus quer saber então o que os discípulos pensam. Quem eu sou? Vocês entenderam quem eu sou? E Pedro vai dizer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado por Deus. Só que é a resposta certa, é a primeira profissão de fé, mas é uma resposta incompleta. É uma resposta que não chega a satisfazer, porque uma coisa é você saber quem é Cristo, outra coisa é você entender o que ele veio fazer, o que significa seguir a Cristo. O que significa seguir a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Pedro, ele estava em mente que ele deveria ser como aquele sucessor de Davi, que deveria assumir o trono, que deveria lutar. E quando Jesus vê que eles não entenderam nada, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ensiná-los. Já há tanto tempo estavam juntos, já tinham caminhado. O primeiro passo foi compreender que ele era o Cristo. Agora, não basta compreender quem é o Cristo, precisa entender o que significa, o que comporta Cristo, o que comporta seguir a Cristo. Então Jesus vai dizer que ele vai sofrer, vai ser entregue, que ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele vai fazer aquilo que está na primeira leitura, do profeta Isaías. Ele vai doar o seu rosto para arrancarem a barba. Ele vai se entregar, mas ele vai ser firme, porque a confiança dele está em Deus. Está em Deus. Não está nas pessoas humanas, não está na justiça humana, mas a justiça que ele espera, quem o auxilia, é sempre Deus. E é nele que no Pai que Jesus coloca toda a sua confiança, é no Pai que Jesus coloca todo o seu apoio, é no Pai que Jesus espera. Então, é interessante porque Pedro, que havia recebido um elogio, vai escutar isso, e aí Jesus vai querer reprimir Jesus Cristo, vai dizer: não fale isso, imagina que você vai ser entregue, vai ser morto, imagina. Então ele chama à parte Jesus para repreendê-lo, e Jesus depois chama a atenção dele na frente de todos, e o chama de Satanás. A tradução aqui diz: vai para longe de mim. Na realidade Jesus vai dizer: vai atrás de mim, não coloque-se na minha frente como um obstáculo, como alguém que quer me impedir de fazer a vontade de Deus, como alguém que quer saber mais do que eu, como alguém que quer me impedir de realizar aquilo que o Pai me enviou. Então vai atrás de mim, porque é atrás de mim que o discípulo deve ir. Não deve ir à frente de Jesus, não deve se colocar à frente do Mestre. Deve seguir a Cristo, os passos de Cristo.
E os passos de Cristo são esses, que nós vemos no profeta Isaías, que ele mesmo fala que vai ser entregue, que vai ser torturado, que vai ser chicoteado, que vai passar pela cruz, pelo lenho da cruz. É esse o caminho que o Senhor nos convida a percorrer, sabendo que no final, não é aqui, na cruz. O final será quando Deus nos ressuscitará, assim como ressuscitou a Cristo. Então, o que Jesus quer saber de nós? Imagina se Jesus viesse hoje e perguntar: quem dizem que eu sou? Poderíamos dar respostas maravilhosas, magníficas, mas de fato, porque não adianta você falar com a boca e quando vir a cruz, fugir, quando vir a cruz, reclamar, quando vir os momentos de perseguição, você fugir. Então, quem eu sou para vocês? Quem eu sou de fato para vocês? Jesus, ele fala que quem me auxilia é o Pai. Eu tenho a plena confiança no Pai. E nós, onde colocamos a plena confiança? Onde nós colocamos a nossa confiança? Porque é aí que está o problema. Eu hoje fui visitar um amigo meu, que é evangélico, que passou por um momento de câncer, está se recuperando muito bem, né? E os médicos, já os assistentes sociais, os psicólogos, antes de ele passar pelo processo, pelo procedimento, falaram para ele: olha, vai e faz um testamento, porque você pode sair paralisado, você pode sair de cadeira de roda, você pode ficar meio doente da cabeça. Já os médicos colocaram um monte de medo. Assim como nós, padres, estamos acostumados de ver as mulheres, quando ficam grávidas, o quanta pressão psicológica elas têm por causa dos médicos, que começam a colocar tantas dúvidas, colocar tantas coisas, que é gravidez de risco, que é gravidez de aquilo, e depois, quer dizer, a mãe, a mulher já começa a gestação com uma preocupação que não existe, que colocaram na cabeça dela. E esse homem, ele simplesmente falou: não, eu vou confiar em Deus, eu não vou fazer procuração, eu não vou fazer nenhuma procuração, eu vou confiar plenamente em Deus, que eu vou sair e eu vou sair muito bem, eu vou superar essa fase, porque eu preciso trabalhar. É um homem já aposentado e ele é crente. Ele só não é católico por causa dos testemunhos dos católicos que ele teve. O quanto nós somos falhos em colocar em prática a nossa fé, em colocar em prática a beleza da nossa fé. E esse homem, ele enterrou recentemente 2 filhos. E falou, o psicólogo ligou para eles, para saber como que ele estava emocional, e o psicólogo chorava e escutava ele, porque a confiança dele é em Deus. E hoje ele passou todo o processo, está passando pelo processo ainda, mas amanhã já começa o trabalho. Ele deveria ter alta entre hoje e o dia 20. E já na segunda-feira ele falou, eu vou trabalhar, porque Deus, ele é justo comigo. Quer dizer, onde está a nossa fé? Onde está a nossa segurança? Nós colocamos segurança naquilo que não nos apoiam. É que nós queremos tudo do nosso jeito, do nosso modo.
Nós queremos que tudo aconteça como nós queremos. Jesus também, se fosse possível, ele não ia passar pela cruz. Ele não ia passar pela cruz. Mas ele esperou em Deus. E Deus o ressuscitou, fez justiça, depois ressuscitando a ele dos mortos, dando a ele a ressurreição. Quer dizer, a justiça é sempre de Deus. É sempre de Deus no momento em que Deus deseja, no momento em que Deus quer, não no momento em que eu quero. O que eu preciso é esperar e confiar em Deus, permanecer com Ele, ficar com Ele, confiar nele. É isso que nós precisamos fazer. Agora, se nós estamos esperando um Deus que é glorioso, que só nos dá glórias, então, é claro que nós vamos vacilar na fé. É claro que nós não vamos conseguir ir pelo caminho, suportar pelo caminho. É claro. Jesus ele vai dizer, depois ele se volta para o povo e vai dizer, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Então, primeira coisa, se você quer seguir Jesus, é renunciar a si mesmo. Quantos de nós conseguem hoje se renunciar a si mesmo, às suas vontades, aos seus sonhos, aos seus desejos, para assumir o projeto de Deus? Quantos? Quantas famílias, voltando na questão da mãe grávida, quantas famílias hoje têm medo de ter filhos? Por quê? Porque como que vai educar os filhos? Como que vai manter os filhos? Mas e Deus? Não é aquele que nos protege, que nos mantém, Ele não providencia nada na nossa vida? Quer dizer, onde está a nossa confiança? Então, a primeira coisa para seguir Jesus é renunciar a si mesmo. Depois, tomar a sua cruz e me seguir. Tomar a sua cruz e me seguir. Fazendo isso, nos tornaremos, de fato, discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo. E nós, hoje em dia, queremos fugir da cruz. Hoje tem gente que esconde a cruz, porque nós devemos respeitar os outros, as outras religiões. Então, por causa que eu vou respeitar os outros, então eu não faço o sinal da cruz. Porque eu vou respeitar os outros, então eu não falo de Jesus Cristo, eu não falo de Nossa Senhora. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando a minha fé. Com isso, eu estou negando a minha fé. Eu estou dizendo para os outros que a fé deles é melhor que a minha. Então, eu acredito que Jesus Cristo morreu no lenho da cruz por mim, para me salvar, e que Ele é a verdade, a única verdade, é o único caminho, Ele que é a vida, ou eu não acredito? Eu acredito que ou a minha fé é em vão. Paulo já dizia, se tirarmos a cruz de Cristo, ou a ressurreição, se tirarmos a ressurreição, a minha fé é em vão. E, para a ressurreição, Jesus passou pela cruz. E nós temos medo de sofrer, temos medo de levar em frente a nossa fé, levar em frente a nossa confiança em Deus. Temos medo, temos receio, porque nos falta confiar em Deus, nos falta renunciar a nós mesmos, sabendo que renunciando a nós mesmos, nós ganharemos a nossa vida, não vamos perdê-la. Quem não renuncia a si mesmo, vai perder a sua vida. Nós renunciando, ganhamos a nossa vida, porque a nossa vida está na mão do Senhor Deus. Está na mão do Senhor Deus.
está na mão de Jesus Cristo. Eu estou seguindo o caminho de Cristo, se eu faço isso. E nós, hoje em dia, vemos que pessoas estão esquecendo, confundindo, falando que todas as religiões são iguais, que tudo é igual, mas não é igual, porque o único que dá a salvação é Jesus Cristo. E se eu não tenho essa fé, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo na igreja? Estou confundindo os irmãos? Estou confundindo? Santo Inácio de Antioquia, um bispo, o patriarca, né, dos pais da igreja, um bispo, ele disse que ele escrevia carta indo para Roma, ele estava sendo transportado para Roma para ser levado para a morte, para ser martirizado. Só que tinham amigos em Roma que poderiam fazer com que ele não fosse martirizado. Então ele escrevia as cartas e dizia: olha, não faça nada, não me façam nenhum favor, não me tirem essa glória do martírio. Não me tirem, porque agora que eu estou caminhando para o martírio, agora eu começo a ser discípulo de Jesus. Quer dizer, ele batizou, ele converteu povos, ele guiou o rebanho, ele sofreu tantas coisas, e agora que ele estava sendo conduzido para o martírio, é que ele diz: agora eu me sinto discípulo de Jesus. É agora que eu me sinto. Eis que não devemos nos assustar por isso. Porque, é claro, Jesus não vai pedir a todos o martírio. Só que pede o quê? Pede a renúncia de si mesmo. Então eu tenho receio de engravidar, tenho receio de ter filhos, tenho receio disso, daquilo. Eu vou confiar no Senhor. Como diz o Salmo: andarei na presença de Deus na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus. Quantos de nós andam consciente de que estão na presença de Deus? Consciente de que Deus está nos olhando, que Deus está nos conduzindo, nos guiando? Nós muitas vezes andamos distraídos, não andamos na presença de Deus. Estamos iludidos pela beleza do mundo, por tantas coisas. Então, irmãos, que nós possamos assumir a nossa fé. Jesus, ele não nos pede, ele pode não nos pedir o martírio, ele pede o quê? Que nós procuremos ser testemunha do seu Evangelho. Para ser testemunha dele, para conhecê-lo, precisamos ler a Sagrada Escritura, meditar a Sagrada Escritura, degustar a Sagrada Escritura, trazê-la no coração como Maria trazia, e dessa forma colocar em prática os ensinamentos. Ir contra o mundo, contra a corrente. Nós estamos seguindo muitas vezes o que nós escutamos do confessionário: padre, eu estava lá com os colegas de trabalho e começaram a falar coisas e eu entrei na conversa e acabei pecando. Ou falaram mal da igreja e eu fiquei quieto, me escondi, abaixei a cabeça. Quer dizer, até quando nós vamos continuar escondendo a nossa fé, achando que está bom assim? O Senhor, Ele quer que nós, de fato, assumimos a nossa fé, que de fato nós possamos mostrar que Deus existe, que Jesus Cristo verdadeiramente está conosco, está agindo no nosso meio, que Ele está realizando as suas obras no nosso meio, e que eu não posso viver sem Ele, eu não posso viver sem a Eucaristia, eu não posso viver sem Jesus Cristo. Para ser discípulo de Jesus, precisa conhecê-lo, precisa seguir o seu caminho.
sabendo e crescendo cada vez mais na confiança de que Deus nos dará a justiça, nos dará a vitória, não no nosso tempo, no tempo dele, mas nós precisamos crescer nessa confiança de Deus, essa confiança de que o Senhor Deus está conosco. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos, olhando ao lenho da cruz, lembrar que aquele lenho que está manchado com o sangue de Cristo, está manchado com o sangue de Cristo por minha causa. Então, olhando para ele, eu recordo de que o final não é esse, o final é a ressurreição. E se eu passar até o fim fiel com Cristo, eu chegarei também à ressurreição. Quem morrer com Cristo, ressuscitará também com Cristo. Que o Senhor nos ajude a seguir a Cristo fiel até o fim, para que nós também venhamos a dar glórias a Ele na Jerusalém celeste.